Então, agora, seguindo aqui as nossas atividades, passarei a palavra à professora Cássia Nakano Hirai. A professora Cássia, ela é mestre em Direito pela Fordham University, em 2008, graduada em Direito pela Universidade de São Paulo, e é coordenadora de Prática Jurídica e Atividades Complementares da Escola de Direito da FGV de São Paulo. A professora Cássia falará conosco a respeito das clínicas jurídicas como preparação para a prática profissional. Professora. Obrigada, professora. É uma pena que a professora Patrícia não esteja pessoalmente aqui, porque eu acho que muitos de vocês tiveram muita vontade de interagir com ela e responder e falar que assim e tal, né? Mas a gente deixa para uma próxima oportunidade. Eu queria dizer inicialmente que eu estou muito contente de estar aqui. Na verdade, quando eu assumi a coordenação das clínicas na FGV em São Paulo, eu não imaginava um dia poder contar com uma rede tão forte de clínicas brasileiras, né? Então, ver tudo isso acontecendo é muito gratificante. E aí eu aproveito já para parabenizar a organização, super atenciosa e impecável, a pessoa da professora Thaisa. Não vou tentar falar sobre o nome, né? Viajei tentando, né? Bom, o que eu gostaria de apresentar nessa minha fala é um aspecto bastante específico das clínicas, né? Que é o papel das clínicas na preparação do exercício da profissão, das profissões jurídicas, né? Reconhecendo que esse papel ele coexiste com diversos outros aspectos, diversas outras características das clínicas, aí eu citei algumas só para fim de ilustração, que é a função de extensão universitária, o acesso a casos reais e muitos outros. Mas então o enfoque aqui dessa fala hoje seria falar como as clínicas atuam na preparação para a prática e daí avançar um pouco para discutir um pouco quais são as questões e quais são os desafios envolvidos em se implementar clínicas com esse objetivo. E ao final falar um pouco da nossa experiência nas clínicas da FGV com esse olhar, né? Bem, quando nós olhamos a literatura sobre as clínicas, né, e as práticas das clínicas no Brasil e fora, alguns aspectos ressalto, né, como comuns e como bastante recorrentes. Eu coloquei alguns, novamente, não há uma lista exaustiva longe disso, mas alguns que se destacam mais e que a gente pode conversar a respeito, né? Então, em primeiro lugar, a aproximação entre a teoria e a prática. Para além daquilo de ensinar a teoria na prática, aqui a gente pode discutir um pouco da consideração da continuidade da formação do estudante de direito, né? O tal do contínuo do relatório McCready, que diz que a formação dos alunos, né, do profissional, inicia antes da escolha pelo direito, continua ao longo da graduação e nesse contínuo prossegue para a vida profissional, né? Então, olhar as clínicas como esse elo, eu acho que nos dá bastante luz e indica muito do caminho, né, que a gente pode perseguir com as clínicas. E também tem um outro aspecto, claro, de trazer casos concretos e casos reais para resolução por parte dos alunos, né? Eu acho que a grande habilidade que sai daí é a capacidade de identificação das questões jurídicas diante de uma questão crua, né, da vida real. Então, colocar os alunos para fazer esse papel, ao invés de trazer as demandas já embrulhadas e prontas, é um salto enorme na formação deles, né? Indiquei também o aprendizado pela experiência. Eu tive a sensação de que algo nesse sentido foi falado ontem, mas é muito interessante a gente pensar na clínica como um ciclo que permite, né, a proposta, a ação, a reflexão e novamente a ação num ciclo que permite o aprendizado ao longo da experiência, né, para que a experiência vá se aprimorando juntamente com a reflexão sobre as ações. Então a clínica é um espaço bastante propício para isso, porque ele permite experimentação, há uma supervisão de um professor que vai conduzir essas reflexões e os alunos continuam atuando, né? E eu acho que aí sai aquele famoso aprender. Nas clínicas os alunos aprendem a aprender, né?
porque é errando e fazendo de novo que eles vão se tornando mais capazes. Coloquei também o impacto, né, na sociedade, isso acho que está sendo bastante debatido em todos os painéis. Existe, então, a perspectiva da instituição, que é ter as clínicas como um espaço de extensão, né, e de inserção social. E do ponto de vista da formação do aluno, novamente, as clínicas permitem uma sensibilização e um acesso a causas de interesse público, né, e ajudam-nos a serem formados enquanto profissionais mais éticos, mais responsáveis. E, por fim, aqui seria, então, o maior enfoque dessa minha fala, que é o papel das clínicas no desenvolvimento das habilidades profissionais. E por que isso é importante, né? Porque, sim, existe o projeto pedagógico, nas intenções institucionais de cada faculdade, mas existe, sim, o auxílio aos alunos para que eles se formem capazes de perseguir aquelas carreiras que eles almejam, né? Então, a gente acompanhou um movimento nos Estados Unidos em que os alunos que passaram pelas escolas de direito lá saíram com grandes dívidas, né? Porque todos sabem que lá eles pegam financiamento para pagar os 3 anos da educação jurídica e ao se formarem não tinham os empregos desejados, né? Aqueles prometidos no site da escola. Isso ocasionou, inclusive, ações jurídicas contra as faculdades. Então, é papel da escola, sim, olhar para esse auxílio aos alunos, né? Para capacitá-los para o mercado, seja ele qual for, né? Então, a gente não está falando aqui só do mercado da advocacia privada, né? Formar para órgãos públicos, formar para militância, formar para academia. Então, é um pouco com esse olhar que a gente vai pensar, então, o que significa formar para a prática, né? Lá na GV, o que nós chamamos de núcleo de prática, né? Ele cuida de todas as clínicas e também cuida dos estágios externos, né? Que lá não são obrigatórios. E essa proximidade permite muito diálogo com os empregadores, com o mercado, com os interesses dos alunos, né? Então, a gente consegue ver aquele movimento. Eu imagino que a maioria daqui tenha se formado com exceção dos alunos, né? Em faculdades mais tradicionais e tenham feito aqueles estágios pré-lei dos estágios, né? Lei de estágios, ou seja, muitas horas, muitas demandas. E naquela época, eu acho que vai soar familiar para vocês, dizia-se muito que o aluno tem que aprender no estágio, né? O que interessa é ensinado no estágio. E isso, por um lado, mostra esse domínio, né, que existia do estágio versus a formação acadêmica, que chegava a ser hostil, assim, os alunos perdiam aulas por causa das demandas do trabalho, mas também mostra que talvez aquilo que eles realmente precisavam no dia a dia do exercício, ainda que no estágio, não era ensinado, né, nas faculdades. E daí a necessidade de ser ensinado nos estágios, né. Hoje, pela experiência que a gente tem de acompanhar os estágios profissionais lá dos nossos alunos, dá para perceber que essa mentalidade permanece, mas de formas mais sutis, né? Hoje os escritórios, eles têm cursos, eles têm formações longas, pensando muito naquelas habilidades específicas que eles veem insuficientes nos alunos que vão entrando, ou aquela abordagem, aquele aprofundamento teórico que não foi dado pela faculdade, né? Então isso a gente vê acontecendo bastante. Por outro lado, a gente vê um respeito muito maior pela formação que vem da faculdade. A gente vê os escritórios, primeiro, obedecendo a lei de estágio, na maioria dos casos, não todos, liberando os alunos, entendendo época de prova, esse tipo de coisa que eu não me lembro de ver na minha época, né? Então, as clínicas, elas têm um papel bastante importante, né, nesse contexto que eu estou descrevendo. Tem um artigo do Brian Garf, que ele fez uma pesquisa bastante abrangente, com profissionais de uma área específica dos arredores de Chicago, né, com os advogados recém-formados e com os alunos formados, perguntando exatamente quais habilidades vocês notaram essenciais para o exercício do que vocês fazem hoje e quais delas foram ensinadas na faculdade, né? No final desse artigo ele aponta que uma solução para diminuir essa lacuna são as clínicas, né? Então, por tudo isso, a gente vai tentar dar aqui um olhar um pouco mais detalhado para as habilidades, para as atitudes, para tudo que envolve
o preparo para a prática. Então tá, uma vez que a gente entende essa importância, entende a clínica como esse espaço para fomento das habilidades, quais são elas? E como eleger? Cabe à instituição dizer, esse é o rol de habilidades que trataremos com esse grupo de alunos? Ou as clínicas dariam conta de todas as habilidades que estão sendo demandadas pelas profissões? Vários dilemas já surgem aí, né? Mas a gente precisa partir de algum lugar. Eu enumerei assim, o que foi vindo, são habilidades que eu fui coletando, né? Tanto de textos, de artigos, de conversas com profissionais, mas são aquelas que todo mundo deve reconhecer como as habilidades clássicas dos juristas, né? Uma redação, uma comunicação eficaz, de novo, a capacidade de identificar questões nos casos concretos, pensamento crítico e criativo, estratégia, solução de problemas e capacidade de pesquisa, né? E aí pesquisa, a gente já pensa em pesquisa nos dias de hoje, né? Com todas as ferramentas que existem. Ao lado dessas habilidades técnicas, a gente também tem as habilidades mais, digamos, soft, atitudes, ou também mencionadas como valores, né, pelo McCready, que se referem a habilidades não estritamente jurídicas, mas muito necessárias, né? Então, listei aqui algumas delas. A disposição, né, o interesse em entender os interesses, aí sim, novamente, os interesses do cliente, ao invés de já tratar como respostas prontas, né, já tirar do portfólio de soluções. Então, a escuta, a capacidade de comunicar e de se relacionar, né, com os clientes, ou com as demandas, se for o caso. O trato responsável, né, do seu trabalho, os princípios éticos, a busca pela promoção da justiça, a liderança, trabalho em equipe. E a lista vai, né? A cada dia a gente pensa em outras. E aí, eu coloquei aqui, até vou já colocar, são outras habilidades, outros campos, outras ideias, de habilidades que aí cabe a cada instituição, cabe a cada professor de clínica identificar como necessário, identificar como relevante naquele momento. Então eu coloquei aqui como exemplos, né, como lidar com a formação dos alunos diante das tecnologias, né? Isso é uma pauta importantíssima para todos, né? A gente vê em dois jornais, revistas falam sobre isso, mas no campo jurídico existe uma tensão, né, uma preocupação de como os serviços jurídicos estão sendo impactados e quais são as novas habilidades do futuro profissional, que vai se formar no momento em que aquelas funções que nós fizemos como estagiários ou advogados júniores, hoje já são feitas por robôs. Então, o que resta para os estagiários e para os advogados? Então, na minha instituição, essa é uma enorme preocupação. Existe um grupo de pesquisa específico para tratar desse assunto, fazendo diálogos muito intensos com empresas, com essas novas empresas, né, law techs, legal techs, que eu ainda estou aprendendo, mas trazendo-os para dentro da sala de aula para conversar com os alunos e dizer qual que é a diferença do trabalho dessas law techs dos escritórios de advocacia, e assim vai. Então, já que existe esse cenário, por que não pensar em formá-los para compreender o que está acontecendo, compreender o movimento e, se quisermos dar um passo a mais, conhecer e usar. Como exemplo, a gente teve uma disciplina eletiva em que os alunos, de fato, programaram. Então, eles tiveram acesso àquela tela inteira preta com os códigos para entender como programar o autopreenchimento das peças de determinado assunto. Então, hoje eles entenderam, né, os professores entenderam que ter tido essa experiência vai fazê-los raciocinar de outra forma, né, e mais adequado ao contexto. E por fim, eu acho que dialoga um pouco com o que foi dito na parte da manhã do profissional do século XXI, né, o profissional do futuro. O que mais a gente não pode se negar a se atentar em termos de habilidades e competências, né? Coloquei algumas, novamente, que vieram à minha cabeça. Certamente vocês todos devem ter outros exemplos, mas criatividade, colaboração, visão transdisciplinar, achei interessante ter aparecido essa palavra também de manhã. E o autodesenvolvimento, né? No sentido de sempre buscar se capacitar e se conhecer e melhorar, né? Então,
aqui eu tentei colocar uma fotografia do que pode, né? Não necessariamente do que é um rol que representa o preparar para a prática. E agora, só para deixar um pouco mais concreto, eu vou falar rapidamente sobre como nós temos lidado com isso e também apresentar um pouquinho do programa de clínicas da AGV, que ele é, de fato, diferente em alguns aspectos da maioria das clínicas aqui representadas, mas em outros muito parecido, né? As clínicas, elas nasceram com a escola, né? O curso de Direito em São Paulo, da FGV, tem 13 anos. A primeira turma entrou em 2005, né? E já naquele momento, o currículo foi desenhado contemplando as clínicas. E elas, portanto, são obrigatórias e elas representam todas as horas de prática. O estágio curricular supervisionado ele é cumprido por meio das clínicas e de oficinas mais específicas para habilidades pontuais. Portanto, todos os alunos necessariamente passam por 2 clínicas e 3 ou 4 como eletivas, se assim desejarem. O foco, sim, ele veio muito disso tudo que eu falei até agora. Então, como era uma escola nova, uma escola numa situação que é São Paulo, né, com um mercado bastante competitivo, com muitas escolas de direito, havia a necessidade de termos um egresso que fosse rapidamente empregado, né, assim, que ele tivesse oportunidades, mesmo tendo vindo de uma escola desconhecida. Então as clínicas nasceram muito com o foco de treiná-los, habilitá-los para a prática, né, para a prática do mercado que estava disponível naquele momento. E também de especialização temática, né, as clínicas no currículo anterior, eu já explico porque anterior a gente fez uma grande reforma curricular no ano passado, e no currículo anterior elas só apareciam no 4º ano, juntamente com a possibilidade do estágio externo, né? Porque os 3 primeiros anos são de período integral. Então, elas vinham junto com aquelas eletivas de especialização, com a possibilidade de eletivas nas escolas de economia, na escola de administração. Então, elas também tinham um pouco esse viés de aprofundamento teórico. Aqui é a lista das clínicas que nós temos hoje. São 9, sendo que a Clínica de Acesso à Justiça ela vai iniciar as suas atividades no próximo semestre, então ela é novíssima. Nós temos 6 ofertas semestrais concomitantes, né? Então, como, novamente, todos os alunos precisam necessariamente fazer a clínica, nós, como coordenação, precisamos abrir vagas para todos os alunos, né? E daí a necessidade de termos sempre 6 ofertas. E daqui a pouco a gente vai ter que ter mais ofertas, porque uma turma maior está chegando, está subindo, vai entrar no 3º ano. São clínicas que trabalham com um ciclo de vida semestral, né? Isso é até interessante um pouco do que a professora Patrícia falou, né? Elas, como são voltadas, então, para a experiência de formação do aluno, até vou colocar isso. O ciclo, ele deseja colocar dentro de um semestre letivo todo o atendimento de uma causa ou uma demanda, né? Que é o acesso, né, ao conhecimento, a apresentação dessa demanda para os alunos, aí a análise, a pesquisa, que é feita pelos alunos autonomamente, aí o trabalho, a mão na massa em si, né? A elaboração da resposta, que pode tomar vários formatos, e, por fim, a entrega do resultado. Isso tudo a gente sempre almeja colocar dentro de um semestre para que o ciclo faça sentido para o aluno, né? Mas, como a professora Patrícia colocou, nem sempre o parceiro ele está nesse mesmo timing que a clínica, né? Então, às vezes, a gente está no meio, a gente até conversou no café um pouco, às vezes a gente está no meio de uma clínica, os alunos estão indo da 2ª para a 3ª etapa, quando o cliente resolve que tem uma demanda muito mais importante, muito mais urgente. Ou o cliente parou de responder e-mail, não atende o telefone, ou, numa situação melhor, chega uma nova demanda de um outro cliente que é irrecusável. Então, e aí é um pouco também, ela mencionou brevemente que existe um trabalho muito grande por parte dos professores e da coordenação de lidar com tudo isso, né? Até, ela falou, às vezes a gente chega no final do semestre e aquela entrega não está tão boa quanto poderia.
quem vai colocar a mão na massa e arredondar é o professor. Ou os tutores, que aí é uma figura interessante que ela mencionou, os tutores, que eu entendi que na Universidade de Madrid são os pós-graduandos. Isso é um arranjo muito interessante, nós já tentamos fazer isso, então os pós-graduandos do nosso programa de mestrado acadêmico, eles também têm dedicação integral. E com a bolsa, né, eles têm algumas contrapartidas. E já veio como uma ideia eles serem os assistentes das clínicas, né, como forma dessa contrapartida da bolsa. E, certamente, para eles agregaria como uma experiência docente, né. Eu vou colocar alguns exemplos de trabalhos realizados pelas clínicas para a gente ver que realmente essas 4 caixas são sempre preenchidas, né, por diferentes elementos. Então, esse primeiro exemplo é a Clínica de Meio Ambiente e Desenvolvimento da professora Flávia Scabin, que alguns de vocês conhecem. Em dado semestre, isso foi 2017, o cliente, né, da clínica foi o Fórum SWAP, que trabalha, não sei quantos conhecem, na região do SWAP, em Pernambuco, onde foi construído o complexo portuário, que causou um impacto tremendo, um impacto ambiental de enorme dimensão e também um impacto social decorrente do deslocamento das comunidades quilombolas. Então, a clínica, ela atendeu o Fórum SWAP, que é uma reunião de atores preocupados com a causa e que na época já estavam articulando uma intervenção junto ao Banco Mundial, que foi financiador da obra, para nutri-los, né, nas palavras até da professora Patrícia, nutri-los de argumentos e de documentos que pudessem reforçar a causa deles, né? Então, foi uma litigância indireta, sempre, então, tendo como cliente principal o fórum, né? E assim foi. Então, a história iniciou-se no começo do semestre, com a vinda de alguns representantes e os outros por Skype, do Recife para São Paulo, em que eles contaram o que aconteceu. Mas antes disso, os alunos também tiveram um tempo, uma semana e meia, para fazer pesquisas por conta própria, para entender sob outros pontos de vista o que aconteceu, né, na mesma região. E aí aqui embaixo eu só coloquei, distribuí assim, aquelas habilidades que apareceram naquele outro slide, só para então mostrar como a gente trabalha, só amarrando, né, a apresentação, aquelas habilidades que a gente entende hoje como prioritárias, como relevantes, nos casos concretos, né? Então, ao receberem o cliente, ao receberem a demanda, foi necessário que eles usassem habilidades como, está bem difícil de nome, mas comunicação, disposição de compreensão da demanda do cliente e identificação de questões jurídicas, entre várias outras. Depois, no passo seguinte, os alunos passam grande parte do tempo fazendo pesquisas, entrevistando atores relevantes, e aí com auxílio ou não da professora para fazer os contatos de pessoas que possam ajudar. Então, conversaram com muitas ONGs de direitos humanos na parte do deslocamento forçado e organizações, associações mais voltadas para o meio ambiente, para o subgrupo que ficou com a parte dos impactos ambientais, né? E aí outro rol de habilidades envolvidas: pensamento crítico, solução de problemas, pesquisa, obviamente. A elaboração da resposta. O produto nessa clínica foi um relatório de pesquisa, e aí, obviamente, algumas habilidades envolvidas, e a apresentação final, que foi feita lá na escola com os representantes vindo a São Paulo. Um outro exemplo que é da Clínica de Penal. Nós temos atuado em parceria com a Defensoria Pública do Estado nas audiências de custódia no Fórum Criminal. E os alunos, eles não apenas acompanham as audiências e redigem os habeas corpus quando necessário, né? Eles sim acompanham as audiências, tendo contato direto com a pessoa envolvida. Tem momentos de conversa e reunião com o defensor, né, incumbido, e posteriormente, então, existe um ciclo, né, que uma dupla acompanha, numa semana está no fórum, na semana seguinte está em sala de aula com o professor, pensando nas teses aplicáveis, e na terceira aula, redigindo a peça. Ao final, volta tudo. Então, isso acontece ciclicamente ao longo do semestre, né? E, novamente, a gente consegue distribuir, então,
essas 4 etapas e as habilidades correspondentes. Na clínica de mediação e facilitação de diálogos, ao contrário das clínicas de mediação estrangeiras, a gente não busca formar mediadores ainda, porque a última conversa que eu tive com a professora foi um pouco nesse sentido de por que não, né? Mas a proposta nesse semestre específico era levar a cultura do diálogo, né? Levar técnicas de mediação, aí nesse caso específico, ao público de escolas de ensino fundamental, Fundamental 2, do bairro da Bela Vista, onde nós estamos inseridos, né? Que quem conhece São Paulo sabe que Bela Vista fica bem próximo ao centro e tem bastante desigualdade social, então nós temos um público bastante carente que aproveitou bastante dessa iniciativa. Nesse semestre, então, os alunos se aproximaram da escola, das coordenadoras, das professoras, conheceram as crianças, eu chamo de crianças porque são fundamental, e aí, de volta para a faculdade, pensaram em, tendo conhecido aquele contexto, o que funcionaria, né? E o que eu quero dizer com contexto? Que tipo de conflitos eles têm? E essa parte eu preciso contar que foi bastante engraçada, porque eles voltaram dizendo: professora, temos 4 categorias de conflitos: barraco, briga, fofoca, e tinha alguma coisa assim, né, da linguagem deles. E isso era muito sério, porque eles fizeram um esquema para cada categoria de conflitos. Porque se for barraco, não, conversa não dá. Não, conversa dá. Se for físico, aí tem uma nomenclatura específica. Aí tem que ter uma outra técnica. Então, foi interessante os alunos que, né, para eles aquele contexto já era muito diferente do deles universitários. Foram lá, conheceram, entenderam a questão dos conflitos virtuais, né, que é bastante importante hoje, e pensaram em modelos de dinâmicas, claro, tendo lido a literatura pertinente ao assunto, né, o que é o peer mediation, que eles poderiam propor para a escola. E aí, ao longo das últimas 4 semanas, eles fizeram visitas semanais com aquele grupo de alunos para fazer encenações, dinâmicas, até brincadeiras mesmo, né? Para que esses alunos, que no caso eram os representantes das turmas, mais os membros do Grêmio, pudessem replicar cada um nas suas respectivas classes, né? Então isso foi um dos projetos da clínica de mediação. Gente, eu estou quase terminando, só tenho mais um. Então, clínica de direito tributário, eu acho que muitos de vocês devem pensar, ok, mas e as clínicas mais voltadas ao empresarial, né? Como elas funcionam? Aqui eu coloquei um exemplo da clínica de direito tributário que prestou assessoria a eu chamaria de incubadora, né? Incubadora das empresas de tecnologia que estão nascendo, né? Startups, que é uma entidade estudantil da Escola de Administração da própria GV. Então, há esse movimento dos alunos que ajudam essas empresas nascentes nos aspectos de gestão, finanças, marketing, etc. E aí a clínica entrou para a parte jurídica. E foi bastante interessante, mais até do que nós imaginávamos, porque os nossos alunos tiveram muita dificuldade de entender o negócio. E a verdade é que, em qualquer caso, em qualquer atendimento à empresa, isso é essencial, né? Entender a operação da empresa antes de propor soluções jurídicas. E como a gente está falando de empresas nascentes, certamente as operações que eles tiveram acesso lá não existem, né? Não são normais, né? E então essa parte que a gente não tinha nem dedicado tanto tempo do semestre durou mais, que é a parte de contato, de conhecimento, de convivência dos nossos alunos com os alunos das startups, ou melhor, os profissionais das startups e os alunos de administração, para entender exatamente o que era pretendido, para daí sim pularem, né, para o passo 2, passo 3, passo 4, que é a pesquisa e a solução a proposta de soluções. Aqui de litigância estratégica, o tema foi justamente os direitos reprodutivos diante da questão do Zika vírus. Eu diria que essa clínica foi bem semelhante a muitas das clínicas que aqui ocorrem, né? No fim, o nosso cliente foi o BCCRIM, que também
atuou, no caso, era no começo de 2017, se não me engano. E, novamente, então, as habilidades envolvidas também em cada etapa. E acho que a intenção de colocar exatamente com as mesmas cores, com o mesmo layout, é demonstrar de alguma forma que o tema, né, o tema por trás da clínica é, no fundo, um pretexto para que os alunos passem pela experiência do ciclo de aprendizagem do método clínico, né? Claro, existem aquelas habilidades que são muito mais exercitadas em um tipo de clínica e menos em outro, mas existem aquelas que são transversais, né, que ocorrem sempre, que são aquelas da categoria mais de valores, de atitudes, né? E aquelas últimas que a gente mencionou, por exemplo, a habilidade de lidar com novas tecnologias, certamente vai ser utilizada em uma ou outra, né? Aquelas que o professor se dispor a utilizar. Aqui eu coloquei algumas frases que vieram de avaliação dos alunos. A gente estava falando de manhã sobre a dificuldade de entender, né, o quanto foi o impacto da clínica para um aluno. Claro que uma frase pode ser muito bem dita, muito bem escrita e nos dá a sensação de, puxa, que bom, tivemos sucesso nessa clínica, quando na verdade o aluno estava inspirado no momento. Mas a avaliação de fato é uma questão antiga, né? Há 8 anos a gente discute e não chega a uma conclusão. A avaliação continuada, né, não quantificada, é muito complicada. O que nós usamos bastante é a autoavaliação, né, com matrizes um pouco mais detalhadas para que o aluno não se limite a dizer, não, foi bem, fiz legal. Ou aquele aluno fala, não, eu estou estagiando, trabalhando muito, é bem recorrente essa frase. E agora a gente está em outro momento, professor, agora a gente trabalha. Então a clínica, quando dá, eu fazia. Então isso só é um pouco, né, para a gente avaliar. Às vezes ele tem essa fala, mas lá dentro mudou muita coisa, né? Então a autoavaliação é um dos instrumentos que nós usamos. A avaliação feita pelo órgão, né, a CPA nossa, de onde saíram essas frases, é outro. Mas ainda a gente busca novos instrumentos, novos meios de acessar, né? O que nós tendemos a acreditar é que o impacto mesmo ele é sentido depois de anos, né? Então, manter o contato com os egressos torna-se fundamental. E aí, se há essa oportunidade, perguntar se ele se lembra daquela clínica, se ele já se lembrou daquela clínica no exercício da profissão, né? Enfim, às vezes, também, de novo, às vezes ele acha que não se lembra, mas ele utilizou as habilidades, mas também é um caminho, né? Falar com os egressos, montar uma pesquisa mais estruturada. Eu acho que era isso. Estou à disposição para perguntas, gente. Obrigada.